Bom dia, os amados irmãos. É um grande prazer poder estar com todos vocês nesta manhã. E revi várias pessoas que tive muito prazer de conviver nesta igreja. Louvado seja Deus por isso. Quero começar nesta manhã com uma oração. Nós vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações, moldar os nossos sentimentos, para que, através do que nós vamos aprender, as nossas práticas sejam evidenciadas para este mundo. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, por entender que tudo é graça. Por cantar, ó Deus, louvores e hinos tão belos, como expressão da nossa gratidão, sabendo que tudo foi realizado pelo Senhor e que nada poderíamos fazer pela nossa salvação. Obrigado a Deus, porque por toda a Bíblia e através de toda a história do teu povo, nós aprendemos que a glória é somente tua. Que neste tempo pela manhã sejamos enriquecidos, edificados, desafiados com a verdade que vem, ó Deus, da palavra que o Senhor nos deixou. A nossa súplica, o nosso pedido é que o Senhor cresça e que o pregador possa diminuir. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos fazer um rápido panorama daquilo que nós temos trabalhado até este momento. A conferência começou na sexta-feira, e para que a igreja possa se inteirar, possa estar a par de tudo que nós estivemos trabalhando, porque nós estamos numa sequência na vida de Pedro, e essas mensagens são interligadas, nós precisamos então ter um breve entendimento do que nós já estudamos até esse momento. Então nós começamos na sexta-feira, desafiados por esse tema, quando as pessoas são grandes, Deus é pequeno. Nós começamos a estudar Pedro, escolhemos um personagem das Escrituras, e eu já tenho dito aqui várias vezes que o propósito não foi denegrir a sua imagem, ou criar uma caricatura negativa dele, mas apenas pegar algumas experiências, algumas falhas, alguns erros, para que nós possamos crescer também com estes apontamentos. Nós vimos que o apóstolo Pedro negou a Cristo 3 vezes, e nós estivemos notando essa tríplice negação em detalhes. Notamos que os desafios, eles se iniciam de uma maneira muito simples, até frágil, fácil demais, mas nós temos uma progressão dentro do texto, a ponto de Jesus ser negado por Pedro com juramento sob imprecação, sob maldição. Nós estivemos notando que quando os homens crescem aos nossos olhos e Deus diminui, nós corremos o risco de chegar ao ponto de negar o nosso Deus. Nós chegamos ao ponto de, em determinadas situações, ocasiões, eventos, por não enxergar a grandeza de Deus, termos vergonha do próprio Senhor Jesus, nos envergonharmos da fé ou das doutrinas que nós defendemos na igreja. Notamos que foi fácil para Pedro, no Getsêmani, ser ousado, tirar uma espada, desembainhar uma espada e cortar a orelha de Malco. Mas no momento tenso de sua vida, Pedro falha, Pedro cai, Pedro mostra a sua fragilidade, a sua humanidade, como muitas das vezes nós também falhamos e caímos e precisamos daquele olhar misericordioso do Senhor. Um olhar que nos recoloca na posição de servos, na posição de adoradores. Pedro foi visto por muitas pessoas, acusado por muitos olhos, mas o último olhar na vida de Pedro foi o olhar de Jesus. E aquele olhar fez com que Pedro se arrependesse, saísse, chorasse amargamente por entender o que havia feito. Ontem nós estivemos estudando um outro episódio, uma outra narrativa na vida de Pedro,
não mais nos evangelhos. Vimos, então, um momento difícil, tenso, no relacionamento entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nós notamos que o apóstolo Paulo precisou exortar a Pedro, porque o seu comportamento estava indo de encontro ao Evangelho, às verdades do Evangelho. O apóstolo Paulo, conhecido nas Escrituras como o apóstolo dos gentios, ele estava junto com Pedro numa mesa, em comunhão com os cristãos gentios, e quando chegam alguns da parte de Tiago, Pedro começa a sair de mansinho, começa a se apartar daquele grupo por temor aos homens. Os homens começam a crescer diante dos olhos de Pedro, a ponto do texto nos dizer que Pedro dissimuladamente agia daquela maneira, a ponto de contagiar outros que estavam ao seu redor, como foi o caso de Barnabé. Paulo o confronta, mostrando que aquele ato era perigoso, era destrutivo, era contrário ao Evangelho, que na realidade Pedro estava banalizando a graça que atingia e alcançava todos os gentios. E nós estivemos notando que quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, nós corremos o risco de sermos apenas religiosos. Nós corremos o risco, muitas das vezes, em determinadas situações, de agir dissimuladamente, de agir de maneira hipócrita, e não ter a coragem devida para uma exortação que vai ajudar, que vai restaurar, que é o contraponto da história, que é ali a vida e o exemplo do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo exorta Pedro, como nós vimos e estudamos, porque na mentalidade de Paulo, expressa em Gálatas capítulo 1, Paulo se coloca como servo do Senhor e tem um propósito apenas de agradar a Deus. E isto fez com que o apóstolo Paulo tivesse ou tomasse uma postura tão ousada. Hoje eu quero notar um outro episódio com os amados irmãos, um outro aspecto numa narrativa a respeito de Pedro. Nós vimos um aspecto externo no relacionamento de Pedro com pessoas hostis à fé. Nós notamos um aspecto interno, eclesiástico, e agora eu quero notar um aspecto bem íntimo, bem particular de Pedro, num diálogo direto com o próprio Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Vamos fazer essa leitura e entender alguns aspectos, termos algumas implicações práticas para a nossa vida. Diz assim a palavra do nosso Deus, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade e em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará
para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também que o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça, até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Nós estamos agora diante de um momento pós-ressurreição. Trata-se de um encontro, de um instante, onde Jesus, ele se encontra com Pedro na praia. Na realidade, é um encontro com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e é um encontro agradável. Jesus vai comer com aqueles apóstolos, é um momento de comunhão com eles. Se você lembra bem do contexto do capítulo 21, João, que é o discípulo amado, percebe, ou é o primeiro a perceber, que quem está na beira da praia é Jesus. E ele logo proclama ou divulga para os outros discípulos que de fato Jesus estava na praia. Qual a reação de Pedro? É interessante notar, como Pedro reage em cada situação. É interessante notar como Pedro muitas das vezes se mostra intempestivo. E o que Pedro faz, diferente dos outros apóstolos, Pedro salta do barco e começa a nadar para poder encontrar o Senhor Jesus, ser o primeiro a chegar ali e ter aquele momento com Jesus. Pedro, um homem exemplar para todos nós temos várias passagens que nos evidenciam a sua fé, mas nós vemos também em Pedro um caráter impulsivo, impetuoso. Não é por acaso que dentro desse diálogo muito pessoal entre Jesus e Pedro, Jesus faz questão de, na primeira pergunta, na primeira interrogativa que Jesus faz para Pedro, Jesus compara Pedro aos outros apóstolos, ou questiona Pedro em relação aos outros apóstolos. Note que na primeira pergunta, no versículo 15, Jesus diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A pergunta não é meramente a respeito do amor de Pedro, mas é um amor comparado, é um amor em relação aos outros discípulos. E esta pergunta faz todo sentido para Pedro, para a mente de Pedro, para o coração de Pedro, porque Jesus o conhecia muito bem. Jesus conhecia seus discípulos. Por várias vezes os discípulos evidenciaram um desejo de ser o maior em comparação de uns para com os outros. E o próprio Pedro evidencia em alguns momentos que ele é diferenciado, que se os outros não tiverem uma postura honrosa, uma postura que glorifique a Deus, ele vai se manter de pé, ele vai ser exemplar neste aspecto. A diferença se mostra logo na chegada de Pedro à praia, enquanto os outros continuam trazendo os peixes do barco. E por conta deste comportamento diferenciado e por conta das próprias palavras de Pedro, Jesus faz uma pergunta para que o próprio coração de Pedro possa entender bem o seu amor. É sempre importante pensar e lembrar dessa passagem,
não como um questionamento de Jesus para que ele pudesse saber se Pedro amava ou não. Mas, na realidade, o próprio Jesus está trabalhando no coração de Pedro para que Pedro possa entender bem o seu amor, para que o próprio Pedro possa refletir a respeito dos sentimentos que tem por Deus e até onde está disposto a ir por Deus. Porque logo, dentro desse próprio contexto, Jesus vai falar que a disponibilidade de Pedro deve ser a de morrer. Então o coração de Pedro precisa primeiramente ser tratado, o coração de Pedro precisa estar no local adequado, com o conceito correto de Deus, para que Pedro então possa ter um ministério sem falhas, sem novamente temer aos homens. Os irmãos devem lembrar bem das declarações ousadas de Pedro. Eu quero passar com vocês nestas passagens. Na realidade é um texto, mas que aparece nos 4 evangelhos. Nós vamos ler esses textos porque tem matizes diferentes, tem detalhes diferentes que enriquecem o contexto. Eu quero que você perceba a ousadia de Pedro, mas é uma ousadia pré-negação. Antes de Pedro, então, negar a Jesus diante daquela escrava jovem, como nós estudamos. Abra comigo, por exemplo, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 29. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Depois nós vamos voltar aqui para esse texto de João. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 29. Jesus, em outro diálogo com Pedro, Pedro agora responde a Jesus. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que todos tenham vergonha do Senhor, ainda que todos o abandonem, eu jamais. Nota que a declaração de Pedro tem como referência os outros. Nota que Pedro está mais uma vez se comparando com os outros. Se eles te rejeitarem, Senhor, eu continuarei firme. Mateus 26, versículo 33, uma passagem bem próxima dessa que nós lemos, com o mesmo tom de comparação. Mateus, capítulo 26, versículo 33. Ainda dentro desse diálogo com Jesus. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Estão notando a força das declarações de Pedro? Estão notando que Pedro se coloca quase como o único dentro desse relacionamento com Jesus? Estão notando que Pedro até vê a possibilidade daqueles que estão ao seu redor, daqueles que seguem a Jesus, de se escandalizarem, de caírem, mas Pedro olha para ele mesmo e se posiciona como alguém que de fato continuará e permanecerá de pé até o fim diante de Deus. Os outros 2 textos, eu quero que você abra lá, tem afirmações bem mais categóricas, não são mais comparativas em relação aos outros apóstolos, como Marcos e Mateus, mas são comparações que acabam comprometendo a Pedro. Lucas 22, versículo 33. Todas essas passagens estão sendo lidas porque tratam do mesmo evento, do mesmo episódio. Lucas 22, versículo 33. Eu não sei o pastor Valnei, mas eu adoro ver essas folhinhas, o som dessas folhinhas passando na igreja, né? Sinal de que os irmãos estão abrindo a Bíblia, estão vendo de fato o que nós estamos colocando. Lucas 22, 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão,
como para a morte. Se você estava aqui na sexta-feira, você vai lembrar que Pedro seguia a Jesus como um mero espectador. Ele seguia Jesus de longe. Ele queria apenas saber o que aconteceria com Jesus após sua prisão. Mas, momentos antes, Pedro afirma que seria preso com Jesus se fosse necessário e preciso, e que até mesmo morreria por Jesus. Último texto, João, o quarto evangelho, capítulo 13, versículo 37. João, evangelho de João, capítulo 13, versículo 37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E você deve lembrar que nós estamos diante daquele contexto onde Jesus diz que tomará um cálice que eles não poderão tomar. Mas esse cálice será tomado pelo próprio Pedro, alguns anos depois, não naquele momento, não naquele instante. Ou seja, o sofrimento, a morte, pela condição de ser um discípulo de Deus, estaria presente na vida também do apóstolo Pedro. Mas ele se mostra em prontidão. Ele diz: agora mesmo, se for necessário, eu te seguirei e vou morrer contigo. Nós devemos perceber que neste encontro, após a ressurreição, Jesus está trazendo à tona, com suas perguntas, com estes 3 questionamentos, está remontando um quadro na mente do próprio apóstolo Pedro. Jesus está lembrando de uma maneira muito sutil o próprio discurso de Pedro, discurso de disposição ao sacrifício, mas que não se concretizou na prática. Quando Pedro deveria se posicionar, Pedro, na realidade, temeu a grandeza dos homens, perdeu a visão a respeito de quem Jesus de fato era. É sempre intrigante notar por que Jesus repete 3 vezes esta pergunta. Existe aqui N possibilidades dentro da teologia, dentro dos comentaristas, a respeito do porquê esta repetição. Eu entendo que tem alguns aspectos que são claros desta repetição. O primeiro é evidenciar um diálogo íntimo com a própria pessoa de Pedro. Tanto que você vai notar que Jesus parece tirar Pedro dentre os apóstolos, parece começar com uma argumentação geral, e ele vai especificando o relacionamento com Pedro, vai especificando o amor do próprio Pedro. A primeira pergunta, ela parece ser bem geral, uma pergunta comparativa entre amores. Mas logo após nós temos Jesus se dirigindo e aprofundando o seu diálogo com o apóstolo Pedro. E estas perguntas servem como um direcionamento para a profundidade desta conversa, deste diálogo com Pedro. Nós também temos aqui uma maneira enfática de lidar com um determinado assunto. Nas Escrituras, a repetição é muito importante. Na realidade, é uma maneira de você aprender a estudar a Bíblia. Todas as vezes que você está diante de um texto, e nesse texto você encontra repetições, significa que você deve parar e meditar a respeito desta ênfase que está acontecendo ali. E a ênfase textual é o amor. A ênfase desse texto é justamente uma percepção interna do amor por Deus que Jesus quer criar em Pedro. Eu tenho notado que alguns teólogos criativos
acabam às vezes usando um argumento semântico dentro desse texto, falando a respeito da diferença dos amores. Eu não sei se você já ouviu falar dentro desse texto sobre a argumentação ágape e filéu. Alguns vão trabalhar dentro desse texto mostrando que na realidade Jesus repete porque Pedro não está respondendo o que Jesus queria que ele respondesse. A argumentação é mais ou menos a seguinte: não dá para anotar isto no texto em português, porque a palavra é só amor, que aparece na tradução. Mas tem palavras diferentes dentro do texto grego. Tem uma espécie de jogo entre ágape e filéu. E o que acontece? Jesus faz a primeira pergunta: Pedro, tu me amas? E ele usa a expressão ágape, o termo ágape. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. Responde filéu. Aí alguns afirmam: Pedro não respondeu exatamente aquilo que Jesus queria. E aí Jesus vem novamente com a pergunta: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta novamente ágape. E Pedro responde filéu novamente. Então tem que ter uma terceira pergunta até Pedro responder exatamente aquilo que Jesus gostaria que ele respondesse. Qual o problema dessa argumentação? O problema é que quando chega na terceira vez, na terceira pergunta, não é Pedro que aumenta o padrão do amor, mas é Jesus que diminui. Porque Jesus não pergunta mais ágape, mas Jesus pergunta filéu. E Pedro responde filéu. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que essa diferenciação que é feita de maneira tão categórica em relação ao amor ágape, ao amor filéu, esta diferenciação ela não é tão rígida assim nos textos das Escrituras. Nós, muitas das vezes, aprendemos que o amor ágape é este amor superior, este amor supremo, este amor de Deus. Tem até um padre, que escreveu 2 livros, Amor ágape e Amor filéu. E quando nós vemos esse tipo de argumentação e esse tipo de uso, muitas das vezes nós notamos uma certa ignorância dentro da própria linguagem. O que acontece, meus amados irmãos? Quem define o termo é o contexto. Então essas palavras, elas aparecem como sinônimos dentro da própria Escritura. Eu quero mostrar um caso apenas com você, porque eu não estou aqui para trabalhar a semântica do amor, mas eu quero te mostrar um detalhe para que você possa começar a repensar esse conceito de ágape como um amor supremo, como um amor de Deus. Porque quando nós notamos, por exemplo, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, nós vamos ver um caso, uma situação onde o amor ágape é utilizado de modo a quebrar o nosso paradigma, a nossa maneira de pensar no amor elevado. Abra, por gentileza, em Gênesis, capítulo 34, versículo 3. Gênesis, capítulo 34, versículo 3. Acredito que você conhece bem este contexto, que fala de Siquém e Diná. Versículo 3. Gênesis 34. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Se você conhece todo o contexto, e se alguém te pedisse para dar uma definição deste amor que envolve uma relação sexual, quase uma obsessão, para não dizer uma verdadeira obsessão, se perguntassem para você que tipo de amor é esse de Siquém para Diná, é o amor eros, é o amor ágape ou o amor filéu? É o amor sexual, é o amor de Deus ou é o amor da irmandade? Creio que você responderia como eu responderia, que aqui se trata de um amor carnal, de um amor sexual. O amor que nós conhecemos como eros normalmente. Mas sabe qual é o amor que é citado aqui? Ágape. Você tem aqui, dentro de um contexto sexual abusivo, a palavra ágape sendo utilizada. O que isto mostra? E nós poderíamos dar vários casos onde o próprio Deus ama com amor filéu. O que isso mostra? Que nós precisamos definir as palavras de acordo com o seu contexto. E que esta ideia
criativa e até legal de ouvir quando é apresentada pela primeira vez. Ela não se coloca de pé quando nós estudamos de maneira mais profunda. Jesus não perguntou 3 vezes para Pedro por causa da semântica das palavras. Porque senão era o próprio Jesus que teria acabado abrindo mão de Pedro. Porque ele reduziu então o amor que ele gostaria que Pedro tivesse por ele. Eu penso que a principal alegação desta repetição de Jesus está justamente em torno da tríplice negação. Pedro, há pouco tempo, tinha negado a Cristo por 3 vezes. Jesus está remontando na mente de Pedro as suas palavras, as suas declarações ousadas, corajosas, e Jesus também está remontando na mente de Pedro o que aconteceu após as suas declarações, as suas falhas, a sua queda, o seu erro. É isso que nós temos, é por isso que nós temos então esta repetição. O que nós vemos então neste diálogo entre Jesus e Pedro é justamente uma oportunidade que está sendo dada para Pedro, oportunidade de restauração. Jesus não está levantando todo o cenário, tudo o que aconteceu na vida de Pedro, simplesmente para magoá-lo, para feri-lo. Mas Jesus deseja que Pedro repense o seu amor, porque alguns momentos atrás ele tinha uma declaração muito ousada e muito forte, mas na prática não funcionava. Mas Jesus precisava tratar com o coração de Pedro, porque se Pedro iria ser usado por ele, Pedro deveria repensar então o seu compromisso com o próprio Deus, com o próprio Jesus, repensar a sua identidade, repensar até que ponto ele estava disposto e disponível a agir e trabalhar por Deus. Esta repetição acontece, meus irmãos, e eu creio que é uma repetição ou um questionamento que, de maneira literal, está sendo feita para Pedro, mas que também Deus faz aos nossos corações. Deus deseja saber, ou Deus deseja que nós saibamos a respeito do nosso amor, a respeito de até onde nós estamos dispostos a trabalhar, a servir, a nos comprometer com Ele. Imagine por um momento, não eu, nesta manhã, nem seu pastor ou seus pastores, mas imagine Deus olhando nos teus olhos e te perguntando: tu me amas? Qual a resposta que você daria para Deus? Normalmente, quando nós recebemos uma pergunta como esta, você ama Deus? A resposta é automática. Claro, lógico, todo mundo ama Deus. Se você for no presídio e perguntar quem não ama Deus, você vai se surpreender, porque todo mundo vai dizer: não, nós amamos a Deus, estamos aqui, mas amamos a Deus. A pergunta, quando ela é feita pela segunda vez, ela tem o poder de nos fazer refletir. Ela tem o poder de nos fazer repensar um pouco e não dar uma resposta no automático. Como se Deus dissesse para mim, para você nesta manhã: você de fato me ama? É verdade, é fato que você me ama? E aí nós já começamos a tremer um pouco mais para responder a Deus, porque nós sabemos que Ele conhece o nosso coração. Pedro diz: o Senhor sabe. Nós sabemos que Deus conhece o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração, e é capaz de medir a efetividade do nosso amor. Nós não temos como enganar a Deus a respeito do nosso coração, porque Ele é o único capaz de sondá-lo. Mas Jesus não pergunta apenas 2 vezes. Tem uma terceira pergunta que é feita aqui. E diante dessa terceira pergunta, nós temos uma reação de Pedro, que é descrita no versículo 7. Interessante. Nota o que é dito no versículo 17. João 21, versículo 17. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas,
tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Por que Pedro se entristece diante dessa terceira indagação, dessa terceira pergunta? Porque na mente de Pedro, parece que nada ainda tinha sido suficiente para provar o seu amor por Deus. Suas respostas parecem não surtir o efeito que Pedro gostaria que surtisse na mente de Jesus. E da mesma maneira que nós já notamos uma espécie de gradação nas negativas de Pedro, nós notamos também uma gradação dentro desse texto, a ponto de a terceira resposta de Pedro ser um reconhecimento da própria onisciência de Jesus. Senhor, tu sabe todas as coisas. Senhor, o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Na realidade, nada escapa aos teus olhos. Nós temos basicamente aqui uma declaração do reconhecimento de divindade de Jesus, vindo da parte de Pedro. E neste momento, Pedro já não está mais tão ousado diante dos olhos de Jesus. Pedro não está mais tão corajoso assim. Mas Pedro, na realidade, reconhece o seu lugar, mas continua declarando o seu amor na convicção de que Deus conhece esse amor. Na convicção de que não são só palavras. Na convicção de que, de fato, Deus pode provar o seu amor, conhece o seu amor. E entendo que Jesus não estava duvidando do amor de Pedro. Jesus conhecia o amor de Pedro, mas Jesus estava afinando este amor, purificando este amor. O que nós notamos neste diálogo, meus irmãos, é que Jesus, ele se aproxima de Pedro com o propósito de restaurar a Pedro diante de tudo que Deus fez, na realidade de tudo que Pedro fez. Jesus vai estender a destra do perdão para Pedro. E esse diálogo próximo e de amor com Pedro evidencia isto. Um perdão dado por Jesus. E a evidência do perdão é que Jesus vai colocar Pedro numa posição de honra. O próprio Jesus vai colocar Pedro numa posição muito agradável em relação ao ministério. Não agradável fisicamente, porque Pedro iria morrer. Nem sempre o que é agradável espiritualmente é agradável fisicamente. Nós precisamos fazer sempre essa diferenciação. Nem sempre o que agrada a Deus vai agradar a nossa carne, vai agradar ou vai nos dar conforto. Mas, de fato, Pedro iria receber um grande privilégio aqui da parte de Deus, da parte de Jesus. Eu sempre fico comovido e admirado como Jesus perdoa a Pedro. Não sei se você já meditou, já pensou um pouco sobre isso. Imagine alguém chegando na igreja. Alguém que você sabe que negou a Jesus 3 vezes. Com palavras fortes, que disse: eu não conheço esse homem, que mentiu. Alguém que de fato se afastou de Jesus a ponto de lançar imprecações em relação àquela sua alegação de desconhecimento do Nazareno, do Messias. Mas Jesus o perdoa. Imagine alguém chegando na igreja, ou em nossas igrejas, em nossos relacionamentos, com esta postura, ou com esse perfil. Não é fácil para pessoas como nós perdoar. Não é fácil para pessoas como nós olhar para esta pessoa e restaurá-la. Mas o que Jesus nos ensina e o que a Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse é que, na realidade, o pecado é uma afronta direta e primária contra Deus. E se Ele perdoou, quem sou eu para não perdoar? Como eu posso me colocar numa posição de continuar olhando para aquela pessoa com certa aversão? Jesus não só perdoa, mas Jesus coloca diante de Pedro um ministério grandioso que todos nós gostaríamos
de ter recebido a honra. O que Jesus vai dizer para Pedro, se você notar aí no texto, nesse diálogo, é que Pedro vai ter a honra de pastorear as suas ovelhas. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Privilégio, honra, apesar de quem Pedro é. Por que é importante destacar isso? Porque toda honra e todo privilégio que nós temos é apesar de quem nós somos. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E precisamos desta misericórdia, precisamos que a graça venha superabundar sobre o pecado todos os dias em nossas vidas. E é o que nós vemos acontecendo na vida de Pedro. Pedro vai ter uma responsabilidade dada pelo próprio Deus de iniciar a sua igreja. Nós conhecemos a história, o início de Atos 2 em Pentecostes, o início da igreja. Mas o detalhe que às vezes nos passa despercebidos, quando nós paramos para pensar na honra, no privilégio que é dado a Pedro por Jesus, é que Jesus diz: Pedro, apacenta as ovelhas, apacenta os cordeiros, certo? Errado. O que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus não está dando para Pedro uma carta de posse das ovelhas, do seu povo. Pedro vai ter a honra de cuidar daquilo que é de Deus, daquilo que pertence a Deus. E este é um grande privilégio, quando nós paramos e pensamos a respeito de cada ovelha, de cada cordeiro que pertence ao Senhor. Como é bom saber, meus irmãos, como é confortante ao nosso coração saber que nós somos propriedade particular de Jesus. E que todos aqueles que recebem um privilégio de cuidar de nós prestarão contas um dia a Jesus. Pedro então recebe esta honra, esse privilégio de cuidar de quem Deus muito valoriza. São meus cordeiros, minhas ovelhas. Poderia falar muito aqui sobre o valor que devemos dar à igreja e o povo de Deus, principalmente num contexto onde a igreja, no nosso país, tem sido tão desvalorizada, tem sido tão banalizada. Como Jesus enxerga a igreja, qual a ótica de Jesus a respeito do seu povo. Mas o foco aqui, meus amados irmãos, é mostrar a honra de Pedro, o privilégio de Pedro, para que nós possamos notar uma oscilação muito rápida no conceito de Pedro, dentro daquele diálogo com Jesus. Pedro, além desse grande privilégio de iniciar a igreja, cuidar das ovelhas do Senhor, que espiritualmente é um grande privilégio, nenhum de nós somos merecedores disso. Nós temos Jesus afirmando a respeito da morte de Pedro. Pastor, morrer é privilégio desde quando? Desde que nós venhamos a morrer por Jesus. Desde que seja uma morte por causa do reino, por causa do evangelho. Uma morte digna de ser acontecida, porque na realidade seria exatamente seguir os passos do mestre, seguir aquilo que de fato aconteceu com Jesus. E Pedro é escolhido para que ele pudesse morrer como o seu Senhor. Nota os versículos 18 e 19, aí de João 21. Versículo 18 e 19. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, liberdade. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O que Jesus está dizendo para Pedro é que ele foi escolhido para ir até as últimas consequências em relação ao reino. Incrível, né? Como Jesus escolhe logo Pedro, que tinha acabado de negá-lo.
para que ele pudesse então entregar sua vida por ele. Não poderia Pedro ter mais a mesma postura que tivera anteriormente. A tradição da igreja afirma que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer na mesma posição que o próprio Jesus morreu. Pedro preso e assassinado, em nome do Evangelho, por amor de Cristo, por causa da grandeza de Deus. O detalhe que por vezes pode passar despercebido por nós, é que Pedro sim foi convocado para morrer, mas o texto nos especifica o que significaria morrer por Jesus. No versículo 19, é dito: Pedro havia de glorificar a Deus. Aquela morte de Pedro traria glória a Deus. Isso é um grande privilégio. O que talvez nem Pedro tenha conseguido entender tão bem, que a sua morte iria, na realidade, trazer glória, honra a Deus. Meus irmãos, pare por um momento para pensar bem neste quadro. Eu quero que este quadro fique bem claro na sua mente. Os privilégios de Pedro, a honra, as bênçãos que Pedro recebe, mesmo sendo um pecador, falho, miserável, assim como nós. O que vai acontecer em seguida neste texto é quase que incompreensível. Nós temos Pedro, diante de tantos privilégios e de tantas honras, não conseguindo ter o seu coração contente e satisfeito naquilo que ele acaba de ouvir de Deus. Pedro, com um relacionamento único com Jesus naquele momento especial, não consegue enxergar a grandeza das bênçãos que recebe. Meus irmãos, nós iremos notar que quando as pessoas são grandes, a influência delas, o poder que elas exercem sobre nós, é uma influência grande, um poder grande, e Deus diminui, nós acabamos por perder o senso de alegria, contentamento e gratidão por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Nós não conseguimos mais perceber o privilégio, a honra que temos dada por Deus. Parece que tudo ficou pequeno. E nós temos notado que esta pequenez é automática, porque quando Deus diminui aos nossos olhos, as suas bênçãos automaticamente também diminuem. Nós não conseguimos mais enxergar como honroso aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem trabalhado e trabalha de maneira muito pessoal em cada vida, na minha, na sua. E nós precisamos aprender a nos satisfazer, precisamos aprender a ter um contentamento nesta obra individual que Deus faz em cada um de nós. O que acontece depois de Deus declarar tantas bênçãos para Pedro? Pedro deveria estar pulando como um cordeiro. Pedro deveria estar exultante, fui perdoado, mesmo depois de negar a Jesus, recebi uma posição, tenho a honra de glorificar a Deus até com a minha morte. O que Pedro faz? Versículo 20 e 21. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Note bem o que está acontecendo. Eu acredito que se a história tivesse terminado no versículo 19, a gente poderia dizer: final feliz, triunfante de Pedro. Finalmente um texto maravilhoso em relação a Pedro. Mas como nós gostamos de dizer até entre os jovens, Pedro perdeu a oportunidade de ficar calado nesse momento. Pedro
de uma maneira impressionante, olham para João e João se agiganta diante de seus olhos, a ponto dele estar diante de Jesus e não perceber mais. E ele olha para João e diz: eu quero saber da vida dele. O que vai acontecer com ele, Senhor? Se tanta honra e tanto privilégio já aconteceu comigo, imagine com o discípulo amado. O que vai acontecer com ele? Volta novamente ao coração de Pedro o senso de comparação que Jesus já tinha tratado. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Mas por um momento, a natureza pecaminosa faz com que Pedro volte a olhar para Pedro e ter uma certa intriga, curiosidade em relação a ele. Eu acredito que este problema não é apenas de Pedro. Perder o referencial, o grande referencial que é Jesus em nossas vidas, e começar a se comparar com quem está ao nosso redor. Este defeito acontece porque as pessoas estão ganhando proporção, grandeza, e o nosso Deus está diminuindo. Quando Deus diminui, nós começamos a buscar outros referenciais ao nosso redor. E Pedro está olhando agora para João, dizendo: o que vai acontecer com João? A resposta dada por Jesus, acredito não ser tão polida, tão agradável como nós gostaríamos. Às vezes temos dificuldade com respostas tão diretas. Mas se você notar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, você vai notar que tem algumas respostas bem difíceis de serem ouvidas. E Jesus diz no versículo 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que cabe a Pedro e a nós? Seguir a Jesus, olhar para Jesus, nos contentar com a obra que Jesus fez por nós, nos alegrar com as bênçãos e os privilégios que Jesus deu a cada um de nós, e não simplesmente olhar para quem está ao nosso redor, para quem está ao nosso lado. Meus irmãos, esta é uma crise que talvez todos nós já tenhamos passado ou vamos passar, de olhar para o jardim do outro e sempre enxergar como mais verde. Nós olhamos para o casamento do outro e às vezes é um casamento só de Facebook, com fotos belíssimas, e olhamos e dizemos: o meu casamento é terrível, o meu é péssimo. Nós olhamos muitas das vezes para a esposa do outro e dizemos: essa é uma esposa submissa, pense. Olhamos para o marido e dizemos: esse aí sim, trabalhador, ajuda em casa, este marido é compreensivo. Sempre o jardim de João é mais verde. Olhamos para os filhos dos outros e dizemos: esse menino é comportado, é educado, olha quantos versículos ele conhece, é espiritual. Mas os nossos parece que nunca são bons o suficiente aos nossos olhos. Parece que nunca estamos satisfeitos. Bênçãos após bênçãos em nossa vida. Mas sempre as pessoas ao nosso redor são tão grandes que não permite que nós venhamos a nos satisfazer em Deus e por Deus. Meus amados irmãos, neste versículo que nós lemos, nós vemos Jesus conclamando a Pedro a segui-lo. E nós já temos trabalhado que uma repetição dentro de um contexto é enfática. Note que o versículo 19 já tem essa mesma expressão. Olha o que é dito no versículo 19. Disse-me isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, o que é que tem aí? A mesma expressão do versículo 22. Pedro não precisaria ouvir de novo, ele já tinha escutado. Segue-me, Pedro. Diante de tantas bênçãos, segue-me, Pedro. Você vai estar também numa espécie de calvário a caminho da morte. Segue-me, Pedro. Eu sou o teu padrão, eu sou o teu referencial, eu sou o teu Deus grande. Segue-me, Pedro.
Mas Jesus precisou novamente corrigir a concepção e a visão de Pedro. Pedro, segue-me. Eu quero encerrar, meu irmão, nesta manhã, amada igreja, trazendo às nossas mentes este entendimento a partir da vida de Pedro, para que nós não venhamos a cair e falhar nos mesmos pontos, porque estamos sujeitos, porque somos humanos, às mesmas falhas. Estamos sujeitos a vir para a igreja e passar uma semana inteira sem contentamento, sem satisfação em Deus e por tudo que Deus realizou em nossas vidas. Estamos sujeitos a nos arrastar na vida cristã, como se de fato nada que Deus fizesse por nós e já tem feito fosse suficiente. Como sempre pudéssemos olhar ao redor e ver uma bênção maior, mais grandiosa, mais importante, e isso ofuscasse a obra de Deus em nossas vidas. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, o meu senso de contentamento também diminui. Qual é a solução para isso? Hoje à noite, nós vamos olhar Pedro, parece até um outro Pedro, nos mostrando que a solução está no coração. Mas o que fazer no coração? Não falte. Hoje à noite nós concluímos. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te pedir sabedoria, discernimento, ó Deus, para não estarmos diante do Senhor e diante das tuas bênçãos, olhando, ó Deus, para aquilo que o Senhor faz e fez na vida de outras pessoas. Te louvamos e te agradecemos, porque o que o Senhor já fez por nós é muito grande. O perdão que recebemos deveria ser suficiente para estarmos, ó Deus, alegres e realizados. O céu, que é caracterizado na Bíblia como um relacionamento íntimo com o Senhor, deveria ser, ó Deus, suficiente para nos despertar toda manhã e termos um coração contente, baseado nesta esperança. Não nos permite, ó Deus, banalizar as tuas bênçãos, a tua graça, a tua pessoa. Que possamos olhar para o Senhor com a grandeza devida, sem perder o referencial. Porque se tirarmos os olhos do Senhor, não temos como te seguir. Que possamos olhar para ti, ó Deus, e assim ter a visão corrigida a respeito de nós mesmos e de todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.